E atenção, toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Ah, já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventista@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventista@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. Agora, vamos à lição desse dia. Imagine construir uma casa bonita, bem planejada, com paredes firmes, mas decidir com o tempo relaxar nos cuidados com o alicerce. Por fora, tudo parece estável. Por dentro, pequenas rachaduras começam a surgir. Nada desmorona de imediato, e talvez esse seja o maior perigo. A fé cristã funciona de maneira semelhante. Ela começa com uma experiência real com Cristo, mas precisa ser mantida, cultivada e preservada. O estudo de hoje nos lembra de uma verdade que nem sempre é confortável, mas é absolutamente bíblica. A salvação não é apenas recebida, ela é vivida na perseverança da fé. Que alegria ter você conosco para mais um dia de estudo da Palavra de Deus. E seguimos juntos na lição 9 da Escola Sabatina com o tema Reconciliação e Esperança. Antes de abrirmos o guia e a Bíblia, vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelo privilégio de estudar a Tua Palavra.
Nós colocamos diante de Ti os pedidos deixados nos comentários, as nossas lutas espirituais e o desejo sincero de permanecermos firmes na fé. Ensina-nos hoje a perseverar em Cristo e a não nos afastarmos da esperança do Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora acompanhar a música de memorização do verso áureo da semana. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 21. Segunda-feira, 23 de fevereiro, e o tema de hoje, se permanecer na fé. Vamos à segunda pergunta da semana. Leia Colossenses capítulo 1, verso 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A pergunta é a seguinte: o que você entende sobre permanecer alicerçados e firmes na fé? Vamos ler também Colossenses capítulo 2, verso 5. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Também Efésios capítulo 3, versículo 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Ao final da leitura da lição e dos comentários, eu trago uma proposta de resposta para essas perguntas, tudo bem? O autor comenta que, em grego, existem 4 palavras diferentes para si. A que aparece em Colossenses 1, verso 23, indica uma condição verdadeira. Nesse caso, Paulo encorajou os colossenses com a certeza de que eles realmente permaneceriam firmes na fé. Ele já tinha observado evidências dessa fé e firmeza. No entanto, a esperança deles ainda dependia de continuarem no caminho da fé que haviam começado a trilhar. Irmãos, Paulo não está dizendo, cuidado, talvez vocês não sejam cristãos. Ele está dizendo, vocês começaram bem, agora continuem. Ele já via sinais claros de fé na vida dos colossenses. Mas fé não é algo que se guarda numa prateleira. Ela precisa ser vivida todos os dias. Em outras palavras, começar com Cristo é essencial, mas permanecer com Cristo é indispensável. A esperança cristã não funciona no automático. Ela cresce quando escolhemos, dia após dia, continuar no caminho que um dia decidimos seguir. Não é sobre medo de perder a salvação. É sobre relacionamento vivo que precisa ser mantido. O autor prossegue. O termo grego traduzido como permanecer, em Colossenses 1, 23, expressa a ideia de perseverança. Esse termo é usado, por exemplo, para descrever os escribas e fariseus que insistiam em questionar Jesus sobre o que fazer com a mulher adúltera, em João capítulo 8, verso 7. Já na história de Pedro, descreve que ele continuava batendo a porta depois que Rod reconheceu sua voz, mas correu para avisar os outros sem destrancar a porta. Atos 12, verso 16. Paulo também utilizou essa palavra ao encorajar Timóteo a continuar fiel às instruções que havia recebido, em 1 Timóteo 4,16. Em Colossenses 1, 23, o significado é semelhante, mas aplicado de forma geral aos crentes. A ideia que o autor quer transmitir, irmãos, é a de que permanecer é insistir,
é continuar mesmo quando há demora, tensão ou oposição. A fé cristã não é um impulso momentâneo, mas uma decisão sustentada ao longo do tempo. Como veremos na lição da próxima semana, Paulo estava preocupado com o risco de os colossenses se desviarem, buscando soluções humanas para a salvação, em vez de se firmarem na esperança do Evangelho. Vamos conferir o que diz Colossenses capítulo 2, versículos 8 e dos versos 20 ao 22. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. A palavra alicerçados aponta para a necessidade de uma base sólida de fé e amor, fundamentada na palavra de Deus. Irmãos, aqui Paulo toca num perigo constante: substituir o Evangelho por soluções humanas. Sem alicerce bíblico, qualquer fé acaba cedendo à pressão cultural ou religiosa. A palavra firmes está conectada a essa ideia, pois descreve algo inabalável, como um cristão que não se deixa afastar da esperança do Evangelho. Essa mesma palavra aparece em 1 Coríntios 15, verso 8, quando diz: sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Irmãos, quando Paulo fala em ser firme, ele não está falando de teimosia religiosa, nem de algo duro, inflexível ou fechado. Firmeza espiritual é ter um ponto de apoio claro, é saber em quem você crê e por que você crê. Mesmo quando surgem vozes diferentes tentando puxar você para o outro lado. O cristão firme não muda de fé a cada nova ideia, a cada novo pregador da internet ou a cada pressão do ambiente em que vive. Ele continua ligado à esperança do Evangelho porque está enraizado em Cristo e confia que, no Senhor, nenhuma fidelidade é inútil e nenhum esforço é em vão. A pergunta para nossa reflexão: qual é a importância de perseverar no exercício da fé? Por que é essencial tomar sempre uma decisão consciente de continuar vivendo a fé? E o que acontecerá se você não fizer isso? Irmãos, essas perguntas nos lembram que fé não funciona no piloto automático. Ela exige decisão diária, exige dependência constante e compromisso consciente. E agora sim, após estudarmos a lição de hoje, podemos propor uma resposta para a pergunta inicial. A pergunta era: o que a gente pode entender por permanecer alicerçados e firmes? Permanecer alicerçado e firmes na fé significa estar enraizado em Cristo, com uma fé estável e perseverante, que não se deixa abalar por pressões, falsas ideias ou dificuldades, mantendo-se fiel à esperança do Evangelho. Eu o convido a me acompanhar a partir de agora nos comentários de Ellen White. Deus quer que confiemos nele e desfrutemos sua bondade. Ele estende um dia após o outro diante de nós e precisamos ter olhos e faculdade de percepção para compreender essas coisas. Por mais importante e glorioso que seja o completo e perfeito livramento do mal que alcançaremos no céu, nem tudo deve ser deixado para o tempo do livramento final. Deus o introduz em nossa vida no tempo atual. Diariamente, precisamos cultivar a fé num Salvador presente. Confiando num poder fora e acima de nós mesmos, tendo fé em um invisível amparo e um poder que aguarda o clamor dos necessitados e dependentes, podemos confiar tanto em meio a nuvens quanto ao sol,
cantando sobre o livramento atual e o presente deleite de seu amor. A vida que agora vivemos deve ser pela fé no Filho de Deus. A vida do cristão é uma estranha mescla de tristezas e alegrias, de decepções e esperanças, de temores e confiança. Ele sentirá grande insatisfação consigo mesmo ao examinar seu coração tão profundamente agitado, varrido por paixões que parecem incontroláveis. Seguem-se o remorso, a tristeza e o arrependimento, e então a paz e as alegrias ocultas e tranquilas, pois, à medida que sua fé se apega às promessas reveladas na palavra de Deus, ele sabe que possui o amor perdoador de um Salvador longânimo e procura introduzir esse Salvador em sua vida, integrando-o em seu caráter. São essas revelações, essas descobertas da bondade de Deus que tornam a pessoa humilde e a levam a exclamar com gratidão: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Temos razão em ser confortados. Severas provações exteriores poderão assediar a pessoa em que Jesus habita. Podemos nos voltar para Ele em busca das consolações que proveu para nós em Sua palavra. As fontes inferiores de esperança e conforto podem parecer falhar, mas as fontes superiores que abastecem o rio de Deus têm abundante suprimento e jamais se esgotarão. Deus deseja que vocês desviem o olhar da causa de suas aflições para aquele que é o proprietário da alma, corpo e espírito. Ele é o amigo da alma. Conhece o valor da alma. É a videira verdadeira e nós somos os ramos. Só teremos nutrição espiritual se a extrairmos de Jesus, o qual é a vida da alma. Este dia com Deus, 23 de fevereiro. Unicamente a influência da graça de Deus levará os seres humanos a se colocarem do lado liberal da negação de si mesmo. A causa de Deus não deve de modo algum ser impedida. A mensagem, arrependam-se e se convertam, deve ir a todas as partes do mundo. Deus nos tem outorgado abundantemente os seus tesouros da luz solar e da chuva, para fazer com que a vegetação floresça, e espera que todo crente manifeste voluntária liberalidade em promover a causa da verdade. Precisamos trabalhar agora como nunca antes, para que o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, seja proclamado por todo o mundo. E os que se convertem à verdade devem ser o meio, por seu sacrifício pessoal, de suprir o tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Este dia com Deus, 4 de dezembro. Irmãos, permanecer na fé é escolher Cristo todos os dias, mesmo quando o caminho parece longo e as alternativas parecem mais fáceis. Curta o vídeo, compartilhe com a sua classe, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu pedido de oração nos comentários e ore pelos pedidos deixados também. Amanhã seguimos juntos nesse estudo sobre reconciliação e esperança. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 20.